Ok, já estamos. Bom dia, pessoal. Daqui a pouquinho vamos começar. Hoje nós temos o privilégio de ter 2 apresentadores em nosso seminário do Centro de Biotecnologia. Vamos esperar mais uns minutinhos até dar 11h01, 11h02, que é quando o número de participantes aumenta bastante. Nós estávamos comentando aqui antes de começar a reunião que cada um tem as suas coisinhas quando estão em casa, né? Hoje resolveram fazer uma construção aqui do lado de casa, na rua, uma obra, na verdade, não é uma construção, uma obra na rua. Então eu tive que fechar tudo para poder ver se o som não chega, porque está com uma batedeira ali, uma escavadeira, um barulho bastante alto, que acho que não chega a sentir por aí, porque está tudo fechado. E aí cada um tem as suas nuances de home office, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente pode começar, então. Eu gostaria de começar apresentando nossos 2 palestrantes de hoje. Eu vou começar com a professora Rita Almeida. A professora Rita Almeida, ela tem graduação e doutorado, mestrado e doutorado aqui pela Física na nossa universidade. Atualmente ela é professora titular aqui da universidade, lá no Instituto de Física. E tanto ela quanto o professor Gilberto, na verdade, trabalham com uma área de interface com a biologia extremamente interessante e eventualmente até curiosa para nós, que a gente não consegue imaginar, né? Mas ela trabalha na física biológica, né? Onde então ela analisa, faz a parte de análise de expressão gênica, escala de genoma, modelagem em multiscala para migração celular e de espumas, que é um pouco do tema da migração que ela vai falar, que eles vão falar hoje aqui. A professora Rita, então, já orientou, tem várias dezenas de artigos, já orientou dezenas de estudantes também nessa área, tem a cooperação com alguns grupos do Centro de Biotecnologia também, e nos deu o privilégio de estar aqui com a gente hoje apresentando. Eles vão dividir a apresentação, então, na verdade, a professora Rita quem começa, e na sequência o professor Gilberto segue. O professor Gilberto também, ele é físico aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado e doutorado em ciências aqui também pela URGS. Atualmente ele é professor associado e trabalha, né, também nessa ênfase de matéria condensada, com modelos teóricos e simulações computacionais de modelos celulares, tanto biológico quanto como movimento individual e coletivo de células. E também não biológico, como no caso de evolução de espumas, né? E utilizando aí diferentes ferramentas de bioinformática ou de informática para fazer essas modelagens, né? Então, eu gostaria então de, nesse momento, então, passar a palavra para a professora Rita, agradecer muito, mais uma vez, a disponibilidade em nos apresentar. Tenho certeza que nós vamos aprender bastante hoje. Muito obrigado, professora Rita, muito obrigado, professor Gilberto. Eu vou, então, desligar minha câmera aqui, o microfone, mas em qualquer coisa, eu estou por aqui para ajudá-los, se for necessário. Creio que não vai ser, mas, em princípio, estou por aqui, ok? E lembrando a todos que as perguntas, então, são feitas pelo chat, e aí, então, logo depois aqui na sequência, eu transcrevo para os nossos seminaristas de hoje. Muito obrigado, então. A tela é tua, então, Rita. Tá. Bom dia para todo mundo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade que certamente nos interessa muito. Como vai ficar visto, assim, eu vou procurar enfatizar bastante ao longo da palestra, a colaboração com os biólogos, para nós, é fundamental. Então, o que eu vou falar agora
é de medidas para migração celular. As minhas palestras estão em inglês, porque para aumentar a visualização dela, todos sabemos falar inglês, mas tem muita gente que não sabe falar português. Então, primeiro é a medida quantitativa para migração celular. Tá? Então, primeiro, os nossos colaboradores, a gente tem vários colaboradores que participaram agora deste trabalho, né? Ou que estão participando das coisas que estão sendo avançadas, né? Que vem depois, que a gente vai conversar um pouco depois, apresentar a perspectiva, ou que participaram de etapas pregressas disso, né? Alguns são professores do Instituto de Física, alguns são pós-doc, alunos de iniciação, alunos anteriores e os colaboradores externos, que são, bom, o Júlio foi aluno da gente, mas agora ele é professor na Universidade da Carolina do Norte, o James Glazer, da Universidade de Indiana, a François Granier, na Sorbonne, Paris, o Marcelo, você deve conhecer, a Bibiana também, e a Helena é de Grenoble. Né? Então, essa colaboração, aqui, o Marcelo, a Bibiana e a Helena são biólogos, e o François tem vamos dizer, um grupo que é multidisciplinar. Primeiro, deixa eu explicar por que medidas, né? Por que medidas robustas, né? Tem a ver um pouco com a maneira como eu enxergo o que é ciência. Para mim existe a natureza, que são os fenômenos, mas não são números, né? E eu tenho matemática, que são números. Como é que eu posso descrever alguma coisa que não é um número com matemática? É só se eu caracterizar essas coisas com números. E isso é feito através das medidas. Né? Isso significa que na natureza, se eu começo com uma célula num certo estado e ela vai para outro estado, eu tenho que fazer um modelo matemático que era caracterizado por um número ou um conjunto de números, e eu vou obter os números ou conjunto de números que caracterizam o objeto, o fenômeno B. Na realidade, isso é uma simplificação de toda uma coisa muito mais complicada, mas eu quero enfatizar essas flechas que estão aqui, que na realidade são as medidas. Vocês veem que medida tem que ser uma coisa reprodutível. Se um laboratório falar que uma célula anda em 10 microns por minuto, o outro tem que entender isso da mesma maneira e na hora que reproduzir tem que obter a mesma coisa. Eu não posso dizer que a célula andou com 10 micros por segundo e não esclarecer uma série de variáveis de confusão que o outro laboratório não consegue reproduzir. Essa variável de confusão e o fato de fazer o setup experimental muito bom, vocês, biólogos, eu tenho certeza, estão muito familiarizados com isso. Existe uma outra característica da medida que tem muito a ver com por que uma instituição como o Inmetro tem mais de 300 PhD trabalhando lá, só para inventar medidas, ou caracterizar, ou classificar medidas. Vê bem, eu estou falando de produzir o protocolo da medida. Eu não estou falando em verificar se a bomba de gasolina está lá na frente, vai levar ou não o selo do Inmetro. Não é para isso que os PhD do Inmetro trabalham. Eles trabalham para a definição da medida. Bom, o que é as medidas? Elas todas dependem do modelo que tu está por trás, quer dizer, todas, entre aspas. Você sabe que a gente tem um sistema internacional, que tem metro, segundo, né, quilograma, etc., que são as medidas, e elas te dão uma régua, quer dizer, eu vejo quantas do padrão de tempo, que pode ser o segundo, né, o período de um certo pêndulo, ou pode ser quantas vezes um lápis cabe dentro de uma certa mesa, né? Então eu vou ter um padrão de medida que é bem definido pelo Inmetro, e eu vejo quantos cabe lá dentro. Isso aí define as unidades fundamentais. Qualquer outra medida, velocidade inclusive, qualquer outra medida depende do modelo que tu está por trás.
tá? E o modelo é fundamental para tu dizer, para tu conseguir produzir uma medida robusta. O modelo tem que ser validado para aquelas características dos sistemas que tu vai medir. Além disso, então, eu tenho que saber se o modelo é bom ou não, né? Então, quando é que o modelo é bom? Na realidade, eu vou refazer essa pergunta e vou dizer quando é que o modelo é interessante. Ou seja, quando eu mudo a palavra good, a palavra boa para a palavra interessante, eu estou dizendo que me interessa porque eu quero responder uma pergunta. Então, eu já passo o critério para os interesses do cientista, do grupo de cientistas. Então, quando é que o modelo é interessante? Quando ele responde a tua pergunta. Qual é a tua pergunta? Né? Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é tu tem que fazer boas perguntas. Tu tem que fazer perguntas que vão discriminar entre explicações que competem entre si para explicar como é que um fenômeno funciona, né? Eu tenho que, através do meu modelo, resolver, né, tirar dele mais do que aquilo que eu coloquei. E eu tenho que ter ele, né, o mínimo de simplicidade que eu consegui, que é o teorema de lá, a ideia do Ockham. E a ideia é, então, quando eu vou aplicar essa, se ele é simples, eu tenho que ver se as coisas que eu estou colocando, que eu estou obtendo, as axiomas dele, são necessários, mas não são suficientes, ou se são suficientes, mas não são únicos, quer dizer, poderia ter outros. Tu vê que se eu vou colocar a pergunta dessa maneira, eu vou poder fazer uma pergunta que vai discriminar entre explicações que competem entre si. Bom, a primeira coisa que aparece nesse quadro é a natureza. Então, eu tenho que perguntar para a natureza o que aconteceu. Essa figura não é minha, essa figura eu tirei da internet, do Trikish. Opa, ele foi. Bom, vamos olhar o que é a natureza, porque eu estou olhando para células que estão migrando. Então, isso é a natureza. E aqui eu vou ver que a natureza, as células migrando, ela tem diferentes, que eu vou chamar fenótipos de uma maneira mais larga, assim, né? Vocês vão me permitir, eu sou física, não sou bióloga. Mas aqui tu vai ter comprimentos, né, que são... ou a célula praticamente não sai do lugar, ou ela anda que nem uma louquinha, né, que vai ter um movimento persistente, ou ela vai ficar intermitente, assim, em movimentos permitentes, tá? Então, o que eu vou ter que fazer, o que eu posso fazer nessas medidas aqui, é tirar foto dessas dinâmicas dessas células e caracterizar as trajetórias que elas fazem, tá? Bom, agora eu vou também olhar para a natureza e vou ver como é que as células andam, né? Então, as células andam, esse aqui é um modelo de Abercrombie de 71, ele já é bastante velho. Eu tenho lá a célula aqui está pictoricamente esquematizada aqui. Isso daqui seriam as coisas de actina, né? Os filamentos de actina, né? E aqui eu tenho a direção do movimento, aqui os de adesão, o foco de adesão. Então, em primeiro, isso daqui cresce, aí essa coisa é muito, muito mais fina que aqui, ela é da ordem de 100 vezes mais fina que isso aqui, se não mais, né, se não menos, e aí eu vou ter uma coisa do lamelipódio que vai crescer, normalmente cresce grudado no substrato, e é capaz de formar novas adesões, aí tu vai ter uma contração da ré da célula, e isso daí vai... né, se desgruda daqui e ela aí consegue andar. Um truque que tem nessa história, quer dizer, uma coisa muito mais moderna, é o paper do Leclanche e Carlier. Uma coisa muito mais moderna que tu vai ter aqui, olhando tipicamente um fibroblasto caminhando, tu vai ter então o lamelipódio. Esse filopódio, nós não vamos dar bola para ele agora, tá? Então eu vou ter esse leading edge aqui. Esse leading edge tem uma característica, tem uma dinâmica bem definida, que ele não pode fugir muito da dinâmica, como é que é, e tu tem os focos de adesão que vão estar se formando, né, aqui, depois maturam e se tornam essas adesões mais permanentes, e tu vai ter essa coisa andando para tudo quanto é lá, tá? Então, as extensões do citoplasma
vai ser devido à rede de actina, o monômero de actina forma fibras de actina, as ramificações das fibras de actina devido ao ARP2 e o OSMAVE, e aí eu vou ter um thread milling. Esse thread milling significa o seguinte: o monômero de actina que entra, por exemplo, aqui, ele não sai desse lugar. Tá? O monômero de actina que entra aqui, ele não sai desse lugar. O problema é que vai formando, cada vez ele entra aqui na frente, ele não sai daqui, mas acontece que mais monômeros são formados, então formam uma extensão, e aqui assim ele vai se desmontando, e à medida que ele vai se desmontando, né, o lugar dele na fibra de actina vai andando cada vez da ponta onde ele entrou para ré, onde ele vai acabar saindo. Então eu tenho, na realidade, um caminho como se fosse uma esteira de um tanque de guerra que a gente via lá da Segunda Guerra. Tá? Então, tu vai ter a actina aqui, acaba saindo lá, e de alguma maneira ela vai sendo carregada aqui para frente. Tá? Toda aqui, ela eventualmente se ramifica, e o fato de se ramificar é que vai alargando o lamelipode, mas ela não se ramifica o tempo inteiro. De vez em quando tu precisa ter proteínas que terminam a ramificação ou não deixam esses pequenos coisas crescer. Tá? Aqui, tipicamente, uma fotografia com coisa eletrônica e microscópio eletrônico, vocês estão vendo assim o quão denso essas ramificações são, e essas ramificações sempre são no mesmo ângulo, elas sempre formam o mesmo ângulo. Que a fotografia é para mostrar isso, aqui meu intuito é mostrar que ela é densa. Tá? Isso daí foi feito pela Svitkina e o Boris. Bom, agora vamos para o outro campo, que é a matemática, né? E matemática, como é que foi feito? Bom, isso é coisa de físico, né? Então, por favor, essa provavelmente é uma das últimas equações que eu vou botar aqui, eu prometo para vocês. Então, o que eu tenho aqui é como é que a velocidade, né? Então, eu estou pensando em velocidade. E como é que a velocidade dessa célula muda com o tempo? Então, eu vou dizer que ela funciona da seguinte maneira. Se eu pego a velocidade daqui a um certo intervalo de tempo, ela é o que eu tinha, menos uma fração, isso daqui vai ser menor do que 1, multiplicado por esse dt aqui, vai ser menor que 1, então eu tiro uma partezinha dela, por muitas razões, sei lá quais, atrito, ou até a próprio desgaste dentro lá dentro do lamelipódio, mas além disso, eu ganho um cutucãozinho de algum lado para algum lado. Esse cutucão que eu estou botando aqui, eu chamo de ruído branco. E ele tem uma característica um pouco diferente daquele cálculo que a gente aprende em cálculo 1, é que nunca tem um intervalo suficientemente pequeno que ele seja proporcional, que se eu aumentar isso, se eu calcular isso aqui, a mudança dele, fosse um certo valor multiplicado por dt. Isso nunca acontece. O que acontece é que esse troço aqui sempre vai estar multiplicado pela raiz de dt. Esse cara é a raiz da difusão que vocês estão acostumados. Se eu tiver uma coisa que só tenha essa parte aqui, não tem aqui, eu tenho tipicamente o comportamento de qualquer coisa difusiva. Essa coisa que eu tenho aqui, ela acaba dando essa característica do mean square displacement, que é o deslocamento quadrático médio. Eu, em vez de calcular a diferença, a distância entre dois pontos dar um tempo, o que eu calculo é a distância ao quadrado. Por que distância ao quadrado? Porque se eu fizer distância ao quadrado, aquele ruído que sempre era proporcional à raiz de dt, ele passa a ser ao quadrado e passa a ser proporcional a dt. Então, quando eu tiver aqui o intervalo de tempo entre duas medidas, eu vou ter no início, o resultado daquele modelo matemático, é que no início, essa inclinação aqui da distância ao quadrado dividido pelo tempo vai dar uma coisa proporcional ao tempo. Não proporcional ao tempo ao quadrado, isso aqui é distância ao quadrado. Essa daqui, ela passa a ser
aqui é proporcional ao tempo ao quadrado, aqui é proporcional ao tempo, aqui é um comportamento difusivo, aqui é distância ao quadrado, proporcional ao tempo ao quadrado, que vai me dar o equivalente ao movimento retilíneo uniforme, que a gente aprendeu até no ensino médio. Aqui, a distância seria distância por tempo. Bom, por que esse troço todo? Isso aí o Furth descobriu lá em 1919. O troço todo é que se eu tiver um intervalo suficientemente pequeno, se eu tiver um intervalo pequeno, seja menor do que 1, nesse quadro aqui, né, eu vou ter uma distância, a velocidade vai ser distância por tempo, o que significa que se eu usar 10 na menos 5 o tempo, eu vou ter uma velocidade um deslocamento 10 na menos 5 vezes alguma coisa, que é a velocidade. Se eu usar 0,01, eu vou ter 0,01 vezes aquela mesma coisa. Com isso, eu consigo definir velocidade. A velocidade, depois que eu estou num intervalo de tempo pequeno, né, que eu te digo qual é mais ou menos o tempo que tem, não me interessa quão pequeno ele é. Tá? Se eu fizer num laboratório 10 na menos 5 ou 10 na menos 6, eu vou pegar o mesmo valor para a velocidade. Tá? E vocês veem que aqui eu coloquei em relação ao P, esse P é o tempo que ela leva para passar do movimento balístico, MR1, para o movimento difusivo. Isso daí é característica de cada célula. Pode ser 40 minutos para uma célula, pode ser 10 minutos para outra. Eu pego, então, divido isso por esse valor e todas as células, a previsão do modelo de Furth é que todas as células cairiam sobre essa curva se eu também dividir o deslocamento quadrado pela distância que ela andou durante aquele movimento de persistência. Vocês veem que mais ou menos aqui está 1 e mais ou menos aqui está 1. Então, eu vou ter unidades naturais de cada célula. Eu vou dizer, esta célula aqui eu tenho que fazer coisas comparadas com 40 minutos, porque 40 minutos é o tempo que ela passa do movimento difusivo para o movimento que é persistente. E 40 minutos, quer dizer, para eu conseguir observar, não é que eu tenho que esperar, eu ponho a célula e espero 40 minutos e ela está lá. Não. Eu pego a célula num certo momento, eu espero 40 minutos e aí eu meço a distância. Se eu fizer isso, eu vou pegar coisas que estão nessa direção, eu vou dizer que ela é difusiva. Se eu pegar tempos menores que isso, eu vou medir coisas que vai estar nesse movimento distância do tempo. Né? Então, para não interessa qual é o tempo inicial, o que me interessa é o intervalo de tempo entre duas medidas. Bom, então agora eu tenho que falar das medidas, tá? Então, o que faz lá o Mayuri, etc., que é um experimento muito bonito, eles têm esse microscópio que é capaz de pegar vários campos de observação ao mesmo tempo, aí eles conseguem congregar todos eles, aí eles medem as células e depois eles são capazes de medir as trajetórias e tá aí a trajetória, tá? Então, cada uma dessas estrelinhas aqui significa um timeline, o mesmo intervalo de tempo entre duas estrelinhas, só que a célula andou menos, tá bom? Mas acontece que se eu acreditar no modelo do Furth, esse tempo já seria menor que o tempo de persistência, eu estaria na parte lá em que elas estão andando em MR1. Tá? O problema foi o seguinte. Nós estamos trabalhando com um pessoal que trabalha em engenharia de tecidos. E o que eles precisam é de simulação de cell crawling tão realística e com pouco custo computacional. Então, eles não querem saber como é que o lamelipode se forma. Eles só querem que o lamelipode funcione como deve. Tá? Então, se eu conseguir simplificar como o lamelipode funciona, está ótimo. Desde que essa célula seja capaz de polarizar sem nenhum campo. Então ela polariza, ela muda o lamelipode todo para um certo lado e anda para aquele lado. Tá? Ela tem que ser capaz de responder para campo químico, ela tem capaz de apresentar tempo de persistência, às vezes ela tem que ser difusiva, às vezes ela tem que ser persistente, etc. Então a primeira coisa que nós temos que resolver é qual é a cinética da migração celular. Aí nós vamos perguntar para a natureza. Claro, nós não fizemos esses experimentos estavam
disponível na rede, e eles estão aqui, ó, então, são diferentes experimentos. Cada um deles são diferentes, aqui tem 3 experimentos, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui, e são 4 laboratórios, mas a gente pegou também outros laboratórios, tá? Pegou mais dados que isso. Mas só para te dar uma coisa, aqui está o deslocamento ao quadrado e aqui está o tempo. Todos eles divididos pela unidade de distância e unidade de tempo que a gente pega dessas partículas. Tá? Essa linha tracejada aqui é o modelo de Furth. Aqui ele seria balístico, ele seria um MRU, e com intervalos de tempo, se eu pego, ele vai no difusivo. Todas essas linhas tracejadas são a mesma linha tracejada. Vocês verifiquem que as escalas são as mesmas. Claro que para o movimento real dado em metrômetro quadrado por minuto, elas vão dar em diferentes escalas, porque são diferentes setups, são diferentes células, etc. Mas quando eu divido direitinho, elas colapsam todas na mesma curva. Ó, legal. O problema é que elas não obedecem à lei a equação de Furth aqui. E qual é o problema disso? Bom, o problema disso é que ela deita aqui. Se ela deita aqui, a velocidade não é mais um MRU. Bom, se a velocidade não é mais um MRU, não importa quão pequeno seja o intervalo de tempo, eu não posso definir velocidade. Isso significa que dependendo do intervalo de tempo, eu não posso dizer que velocidade é o valor que a razão entre deslocamento e tempo tende, né, o limite para que isso tenha, quando o intervalo de tempo vai para 0. Não pode. Né? Olha só o que acontece, isso aqui é a velocidade média que a gente mediu para um dos modelos lá. Quanto menor o intervalo de tempo eu pego, maior a velocidade que ela vai. Ou seja, essa de velocidade diverge. E é isso que esse rabinho aqui está nos dizendo, esses rabinhos aqui estão me dizendo, quando eu faço um intervalo, quando eu olho para a natureza. Então a natureza está me dizendo, olha, o modelo que tu usasse para descrever a cinética dessas células é baseado em tu poder medir uma coisa que significa velocidade, cujo protocolo de medida faz a medida da distância, divide pela medida do intervalo de tempo. Se o intervalo de tempo é suficientemente pequeno, tu sempre vai ter o mesmo número. Isso não é verdade. Bom, mas se isso não é verdade, aí o mundo caiu. Né? Porque aí eu não posso usar Furth, porque Furth é a equação diferencial para velocidade, isso eu não posso usar. Eu não posso dizer, comparar um sistema com outro. O que eu vou fazer? Tá? Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi verificar que essa diferença que tem aqui significa a introdução de um movimento difusivo. Né? Antes eu tinha um movimento balístico e um movimento difusivo. Agora eu vou ter um movimento difusivo, né? Um movimento ballistic-like, né? Como se fosse um balístico, vai ter a distância ao quadrado não vai com T, que seria difusivo, mas não vai com T ao quadrado também. Ela vai com um expoente no meio desses dois caras. Ainda, se o expoente for maior do que 1, eu posso definir velocidade. Se ele for menor do que 1, eu não posso definir velocidade. Então, o que a gente vê aqui é que eu vou ter uma interpolação de um terceiro modelo. O que nós fizemos foi botar esse 1 menos S aqui nessa solução que é a equação de Furth. A equação de Furth é essa, e depois desce, né? É esse cinza aqui que fica embaixo do cor-de-rosa, que fica embaixo do verde, que fica embaixo do azul, e que vem para cá. Aqui está a parte difusiva, aqui está o 1, né? O 10 na 0 vai estar bem aqui, portanto aqui vai ter o valor do 1, que é o valor que equivale quando o tempo de persistência, e aqui assim vai ter esse S. Essa é a mudança. Eu digo para vocês, isso é equivalente a eu somar um regime difusivo aqui. Isso foi absolutamente semi-empírico. Eu fiz a Modified Furth Equation, que fita, mas não explica.
Então aqui, essas linhas aqui são os fits usando a Modified Force Equation, a equação de força modificada. Ela também vai me dar comportamentos de outras grandezas que eu não quero entrar, que tem a ver com a autocorrelação de velocidade. Quer dizer, quanto a velocidade que o cara tem num certo tempo tem a ver com a velocidade que ele tem daqui a 1 segundo, 10 segundos, 20 segundos, para todos os intervalos de tempo que tem. Tá? Então eu consigo prever isso. Aí nós ficamos muito felizes, né? O S estaria explicando o efeito da dinâmica interna na hora de produzir flutuações de movimento perpendicular ao movimento da difusão. Então, o que eu digo é, bom, esse S que tem aqui, ele vai, na realidade, dar conta de todas as perturbações lá do lamelipode para direções que não são a direção do movimento. Esse tempo de persistência e o máximo expoente no mini square displacement, no deslocamento ao quadrado versus o tempo, é uma coisa que a gente vai prever. E para eu ter isso, né, eu começo a gritar que eu tenho que ter uma quebra de simetria nas equações. Quer dizer, aquela quebra de simetria que a natureza me manda dizer, ela diz, olha, tu não pode tratar o movimento na direção do lamelipódio igual ao movimento que a célula tem nas direções perpendiculares ao movimento. Eles têm que ter cinéticas diferentes. Então, ele está me dizendo que eu tenho que quebrar a simetria espacial. Então, eu vou precisar de definição de polarização, eu vou precisar de um protocolo de medimento, de mensurar a velocidade, né, speed, o módulo da velocidade, e quais são as correlações. Bom, nisso entra o que a gente faz com simulações. Tá? E nisso eu vou passar a palavra para o Gilberto, que ele é o expert em computação 3D para a gente. Obrigada. Tá bem, obrigado, Rita. Então agora eu vou transformar lá o Gilberto em apresentador. Eu tenho que parar de compartilhar, né? Já te tirei, na verdade, Rita. Tá. Já tá com o Gilberto, só abrir o microfone, Gilberto, e aí fica contigo. Tem que abrir o microfone, Gilberto, tá fechado. Aí. Deu? Isso, agora só caiu o compartilhamento, caiu. Sim, é porque o microfone, o ícone do microfone estava atrás do compartilhamento. Ah, sim, sim. Tá bem. Tudo contigo então, Gilberto. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade. Tá bom. Então, bom dia a todos aí. Eu agradeço o convite para participar aí do seminário. E então a gente vai falar agora na parte de simulações, ou seja, a gente precisa tentar agora reproduzir de uma maneira mais econômica, vamos dizer assim, o comportamento da célula. Tá? Isso significa que eu não quero exatamente descrever a célula no seu interior, eu quero descrever a célula da parte externa, de como a gente observa ela no seu movimento e tentar comprovar a partir das observações nas simulações, das medidas que a gente faça na simulação, se o modelo que a gente criou lá em aproximação, modificando a equação de Furtz, tem algum fundamento, vamos dizer assim. Tá? A gente já viu que da parte experimental ele coincidiu, agora a gente vai expandir as aplicações para a parte de simulação. E eu preciso então simular uma célula. O que eu vou fazer com ela? Eu vou colocar essa célula numa rede. Tá? Ou seja, eu vou estabelecer um sistema de coordenadas, vamos dizer assim, onde eu tenho coordenadas x, y, z, tridimensional, e vou desenhar
essa célula nesse sistema de coordenadas. E essa célula, então, vai ser constituída de pontos nesse sistema de coordenadas. Tá? Além disso, eu quero reproduzir o comportamento que eu vejo quando eu faço as observações. Tá? Nessa figura aqui tem algumas etapas da simulação e como ela se desenvolve. Tá? O ponto de partida da simulação está mostrado na figura A ali, onde eu tenho em T igual a zero, digamos assim, uma esfera, tá? E essa esfera tem uma certa quantidade de um volume que vai delimitar o equivalente ao volume da esfera, da célula que eu quero descrever. Essa célula precisa ter um núcleo. E como vocês estão vendo aqui na figura A, há duas linhas aqui, em amarelo, eu tenho a representação do núcleo da célula. Em T igual a zero, está tudo absolutamente simétrica, e a simulação começa a rodar, e a gente deixa ela evoluir por um certo número de tempo de simulação, que eu já explico mais tarde o que é um pouquinho, e durante esse tempo inicial de simulação, o lamelipódio é criado no entorno da célula de uma maneira aproximadamente simétrica aqui, como vocês podem ver nesse contorno verde, nessa figura B em verde. Tá? A figura B' mostra uma projeção inclinada da figura B, e a figura B, duas linhas, um corte transversal aqui na célula, mostrando o núcleo interno da célula em amarelo. Tá? Bom, uma vez que esse sistema é atingido, esse estado é atingido, que a gente considera como sendo o estado inicial da simulação, a gente bota o sistema a rodar e a célula evolui com essas características aqui. Em algum momento, por algum motivo, que a gente explica em seguida, a simetria verde do lamelipódio é quebrada, tá? E o lamelipódio a célula anda na direção desse lamelipódio, que é, vamos dizer assim, a figura D, a situação final, onde todo o lamelipódio se encontra colocado num lado da célula, e a célula se move nessa direção aqui, sendo puxado pelo lamelipódio. Bom, o modelo da nossa célula, para que isso seja efetivo, esse movimento resultante seja efetivo, é esse que está aparecendo aqui. Eu construo uma célula contendo 3 compartimentos distintos. O compartimento, ou, se vocês quiserem, 3 partes distintas. A parte verde aqui, que representa o lamelipódio, essa parte meia azul, arroxada aí, que é o citoplasma, e o núcleo amarelo aqui, que, como a gente já sabe dos experimentos, sempre fica, e a Rita já falou há pouco, sempre fica para trás quando a célula se move. Tá? Então, a gente precisa do núcleo para ele provocar essa configuração espacial dentro da célula. Tá? E também porque, em perspectivas futuras, a gente pretende fazer a célula migrando em um volume 3D, atravessando fibras de colágeno, de fibronectina, alguma coisa assim, e o núcleo é um fator importante na passagem através dessas fibras. Okay? Bom, mas como é que o movimento da célula ocorre? Tá? O modelo por trás dessa simulação é um modelo celular de Potts, que trabalha com minimizações de energias de contato entre partes do objeto que a gente está estudando e interação entre os objetos, ou entre as partes do objeto, ou entre as partes do objeto e o meio exterior. Tá? É uma questão de minimização de energia, mas eu acho que
é mais tempo para explicar. Mas o que importa é que o sistema procura minimizar a energia de contato e, para fazer essa minimização, ele propõe trocas entre os pontos que constituem o objeto que está estudando e o meio ambiente pelo qual ele se move. Então, se essa troca de um ponto do sistema com um ponto preto aqui, por exemplo, minimiza a energia de contato entre a energia de interface entre o objeto e o meio, a troca é aceita. Se não minimiza, a troca pode ser aceita com uma determinada probabilidade. É um método de Monte Carlo, com uma probabilidade de Boltzmann, que é uma coisa mais matemática, mas que agora a gente pula fora. Mas o que importa é que, para que a célula tenha um movimento preferencial, a gente emulou, ou simulou, aquela criação das fibras de actina que a Rita mostrou nos experimentos, né, com a formação de monômeros empilhados um atrás do outro, através da criação de um campo de actina que, vamos dizer assim, ele é produzido justamente embaixo do lamelipódio, tá? Que favorece a cópia do citoplasma azul sobre o lamelipódio verde. Tá? Como o modelo prevê que as quantidades de matéria, ou de pixels, ou de pontos, que cada uma das partes, verde, azul e amarelo, devem permanecer, em média, constantes durante toda a evolução da simulação. Tá? Quando um ponto azul é copiado sobre o verde, automaticamente um ponto verde tem que ser copiado para o lado preto. E, da mesma forma, um lado preto na traseira da célula aqui é copiado para dentro do ponto azul. Isso significa que, como um todo, existe um movimento líquido, vamos dizer assim, dos três compartimentos para a esquerda dessa imagem que vocês estão vendo aqui. Sem precisar nenhum artifício externo, do ponto de vista de alguma força empurrando ou algum campo químico atraindo, seja colocado sobre o sistema. Nesse quadro aqui tem uma animação de uma simulação onde essa célula anda. Tá? Então, não sei se vocês já começaram a ver aqui. Vejo que a célula tem o lamelipódio todo para um determinado lado, mas que, eventualmente, por algum processo de quebra de simetria, assim como ocorre no movimento celular que a gente observa em experimentos, ocorrem aqui. A célula muda aleatoriamente de direção porque muda a quantidade de lamelipódio que está puxando para uma ou para outra direção. A figura da esquerda mostra uma visão superior da simulação, enquanto que a figura da direita mostra uma visão inclinada, onde vocês veem que a célula entra de um lado e sai pelo outro, né? Isso significa que eu estou usando uma simulação o que se chama de contorno condições de contorno periódicas, ou seja, é como se a célula estivesse se movendo num plano infinito. Então, o plano nunca acaba, porque ela entra de um lado e sai pelo outro. Ou, se vocês quiserem, uma figura mais geométrica, um toroide, né? Um pneu. A célula está se mexendo num pneu, sobre um pneu. Bom, então, do ponto de vista de visual, vamos dizer assim, a gente vê aqui mais ou menos a mesma coisa que a gente observa no experimento. O que a gente fez foi medir, durante cada intervalo de tempo de simulação, a posição dos centros de massa dos compartimentos que compõem a célula
e traçar a trajetória de cada uma dessas simulações. E a partir dessas trajetórias, a gente calculou o deslocamento médio quadrático, que a Rita estava falando há pouco, em relação ao experimento. A gente fez o mesmo cálculo para as simulações. E, usando a mesma técnica de unidades naturais do sistema, a gente obteve, como resultado, que o movimento da simulação também obedece o mesmo tipo de movimento descrito pela equação de Furth modificada que o experimento estava reproduzindo. Então, a gente conseguiu, com essa simulação, uma maneira de reproduzir a natureza com uma boa aproximação. Ou seja, tanto o experimento quanto a simulação obedecem à mesma equação de Furth modificada introduzida no início. Bom, além disso, a gente obteve também, variando os parâmetros da simulação, como, por exemplo, aqui no lado esquerdo desse painel, eu tenho o que se chama a fração de lamelipódio que é criado na simulação, ou seja, a célula pode ter 5% do seu volume total até 30% do seu volume total transformado em lamelipódio. E eu tenho aqui esse lambda F actina, é a intensidade daquele campo de actina que está sendo criado para favorecer o movimento da célula na direção do lamelipódio. Então, esses valores aqui me permitem obter esse painel aqui, que é mais ou menos uma distribuição de fenótipos daquilo que a gente observa nos experimentos. A gente tem situações em que a célula, na primeira coluna aqui, em azul, a célula não tem condições, né, os parâmetros não são adequados para que a simetria do lamelipódio seja quebrada, e a célula, portanto, não vai a lugar nenhum, ela simplesmente tremelica em torno do seu centro de massa. Tem situações que ela anda muito pouco, tem situações que ela anda mais, né, que são esses quadros em cinza no meio, e tem situações em que o campo, a intensidade do campo estraga a simulação, porque, de certa forma, ele descola o lamelipódio da célula. E, em algumas situações, a gente encontra isso nos experimentos. Mas, quando eu tenho esse tipo de situação, eu não tenho mais como aplicar a equação de Furth, porque a célula está defeituosa, sei lá, o lamelipódio se perdeu, alguma coisa desse tipo. Além disso, eu consigo agora reproduzir outros dados, como a Rita falou antes, que há outros parâmetros de medida na simulação, que é a autocorrelação de velocidades, né? Que é o quanto a velocidade num ΔT posterior tem lembrança da velocidade num ΔT anterior, que é essa curva aqui. Né? Eu tenho a simulação em pontos cinza com, vamos dizer assim, uma suavização desses pontos nessa curva verde, e aqui em azul e vermelho eu tenho a reprodução de dois experimentos que já foram citados lá pela parte experimental quando a Rita apresentou. E no quadro da direita eu tenho a convergência numa mesma família de curvas, no mesmo gráfico, de simulação e de experimento. Os quadrados azul e vermelho são relativos ao experimento do Dietrich, de 2008, e a linha cinza que está por baixo aqui coincide com a simulação. Então, em unidades naturais, todos os dados caem sobre a mesma curva, que é a Furth modificada. Então, a gente tem nessa mesma figura
a natureza e as simulações convergindo para uma mesma figura. Tá? Bom, então, agora a gente tem essas quatro, aliás, a natureza agora tem 3 ferramentas, vamos dizer assim, para ajudar a sua descrição. A Rita falou nas 2 primeiras aqui, a matemática e os experimentos, né? E agora eu tenho as simulações. Mas o que nos mostrou essa matemática e esses experimentos e simulações é que existe um certo bug representado por essa aranha caminhando aí na parte matemática. Ou seja, qual é realmente o problema do modelo? Tá? O modelo original, que reproduzia ou que fornecia a equação de força, aquela na qual eu só tenho primeiro o movimento balístico e depois o movimento difusivo para longos intervalos de tempo, ela é um processo chamado modelo de Ornstein-Uhlenbeck. Esse processo é isotrópico, como a Rita falou, ou seja, a descrição dos movimentos perpendicular e paralelo à direção de velocidade são feitas da mesma maneira, o que implica que era implícito pela existência de apenas um ruído naquela equação, que era o ruído branco, que a Rita falou lá no início da apresentação, na parte de modelar, de matemática. Não havia necessidade de polarização, tá? Ou seja, a descrição de uma polarização como sendo, a introdução de uma polarização como sendo uma quantidade necessária para descrever o movimento da célula, nesse modelo não é relevante. E nesse modelo, então, teve como resultado, com todos esses tópicos aqui, nessa equação do Furth. O que a gente tem agora é a introdução de uma modelagem onde a gente traz uma anisotropia ao processo. Ou seja, existe uma diferença entre o movimento paralelo à direção da velocidade e o movimento perpendicular à direção da velocidade. Tá? A gente decompõe, então, o movimento em 2 partes. Que é na direção do movimento, da velocidade, que fica sendo conhecido como chamado de velocidade paralela à direção do movimento, e o outro que é uma oscilação perpendicular a essa direção de movimento, que pode ser atribuída a toda a maquinaria dentro da célula. Por exemplo, o rearranjo dos monômeros de actina para formar a rede de fibras de estresse e assim por diante. Tá? Isso significa que a gente precisa incluir, então, 2 ruídos, um em cada direção, e para combinar essas 2 direções de movimento, a gente precisa da polarização. Ou seja, nós vamos descrever o movimento da célula através da polarização e mostrar que polarização e velocidade estão intimamente ligados. Quando a polarização aumenta, a velocidade aumenta e vice-versa. Tá? Isso, escrevendo as equações para esse modelo, a gente consegue reproduzir, calcular exatamente a função de Furth modificada. Ou seja, aquilo que a gente iniciou com um chute empírico, como a Rita chamou, nós construímos um modelo a partir do qual a solução analítica desse modelo fornece a equação de Furth modificada, e a gente já está trabalhando para terminar esse artigo atualmente. Tá? Bom, então a gente, de certa forma, resolveu a crise do bug do modelo. Assim como a crise do milênio, a gente resolveu uma também. Bom, o que falta agora? Falta definir a aplicação. Por exemplo, né? A Rita comentou que
se para delta-T's pequenos ou delta-T's grandes ou pequenos em relação ao quê? Em relação à região onde o movimento é bem descrito pela parte balística. Ou seja, quando eu tenho ΔT pequeno, eu tenho a primeira curvinha mais horizontal do MSD, do deslocamento. Eu tenho movimento difusivo inicial e movimento difusivo final. Então, esses ΔTs mostram que, se eu definir aqui a polarização, por exemplo, como sendo a distância percorrida entre dois intervalos de tempo escolhidos a dedo, tá? Eu vejo que quando o ΔT é muito grande ou muito pequeno, não existe uma correlação nenhuma entre o movimento e essa distância que eu escolhi. Tá? Agora, que é o comprimento da polarização, vamos dizer assim. Se eu escolher um intervalo de tempo que se encontra na região que é bem descrita como MRU, né, que era o movimento balístico, eu vejo que a coisa começa a ficar mais organizada para esses intervalos de tempo. Ou seja, a velocidade e a polarização conseguem ficar mais bem definidas nesses intervalos de tempo que estão contidos na região balística. Tá? Então, a gente procura agora definir mais formalmente como que a gente vai escrever a polarização. E não a polarização no sentido aquela de, sei lá, como algumas células têm a polarização, né, basal apical, né, que é simplesmente como uma célula se gruda no substrato, coisa assim. Não, a gente quer uma polarização associada com o movimento e que ajude a entender ou a prever o deslocamento da célula. Isso que a gente está tentando dizer nesse título aqui, como a polarização celular como um representante para o deslocamento celular. Tá? Isso significa que a gente tem que propor umas definições de polarização. Né? Isso não existe. Né? E propor medidas que correlacionem essas definições que a gente propõe com o deslocamento que seja observado tanto em experimentos e em simulações. A verificação da validade, né, a gente precisa estabelecer para ver a qualidade da proposta, a gente precisa ver uns índices de performance para essa escolha da definição e das medidas. E então aqui agora voltamos às três ferramentas. A gente vê que pelo modelo matemático corrigido para reproduzir a equação de fluxo modificada, a gente precisa da polarização. Tá? Os experimentos precisam ser feitos com as definições de polarização possíveis, que a gente pretende propor. Tá? E a simulação vai analisar essas propostas com uma facilidade maior, porque eu posso fazer quantas simulações eu quiser a um custo muito baixo de equipamento, de material. Tá? Bom, a gente começou a fazer essas propostas em termos de novo, com o nosso modelo de simulação. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Voltamos à figura da célula virtual, né, da célula em sílico, que é essa em A, e a gente tem aqui nessa célula o que a gente vai definir como sendo a polarização. E que acreditamos que seja uma coisa fácil factível de ser realizada em experimentos de laboratório. Ou seja, medir a distância entre o núcleo
o centro de massa do núcleo e o centro de massa do resto do conjunto núcleo-citoplasma. Tá? Então, do ponto de vista geométrico, o centro de massa do núcleo se encontra no meio dessa parte amarela aqui, o centro de massa do conjunto citoplasma mais núcleo se encontra um pouco deslocado para a esquerda aqui, tá? E eu traço, então, um vetor que vai ligar esses dois pontos, esses dois centros de massa. Tá? Quanto mais esticada estiver a célula, ou seja, quanto mais ativa ela estiver para um lado, maior é a polarização dela. Tá? Tanto que no lado esquerdo aqui eu tenho uma célula que tem uma simetria mais ou menos fechada aqui, né? E o centro de massa do citoplasma e do núcleo praticamente coincidem nessa situação A e a linha aqui. Tá? Enquanto que aqui o deslocamento, e daí a razão da necessidade da inclusão do núcleo como uma componente do nosso modelo, tá? É a criação, vamos dizer assim, a introdução desse vetor de polarização. Tá bom? Bom, seguindo, a outra coisa que a gente precisa ver, o que a gente já constatou lá dos experimentos, da análise das trajetórias dos experimentos das simulações, é que existem delta taus que são melhores do que outros para a gente caracterizar o movimento da célula. Tá? Que são os movimentos, os delta taus que se encontram no regime balístico. E nesse regime balístico, que é quando a célula se move com maior persistência, é o regime no qual a polarização da célula está mais alinhada com a direção de movimento, ou seja, com a velocidade que a célula se move. Tá? Então, se a gente for fazer uma determinação desses melhores tempos, a gente vê que para cada trajetória que a gente segue, que a gente obtém de simulação, que vai ser identificado pelo aquele parâmetro S que a Rita introduziu no final da parte dela, tá? Para cada S de simulação, eu tenho um ΔT que melhor deveria ser usado para a gente realizar o experimento. Ou seja, com isso daqui eu estou tentando dizer, bom, nós temos que fazer um experimento que a gente vai medir a distância entre o núcleo e o citoplasma, o núcleo e o resto da célula, tá? E eu quero que os experimentos tenham imagens sendo fotografadas dentro dessa região de intervalo de tempo aqui. Tá? Então, é uma proposição não só de uma quantidade a ser medida, mas também como eu quero que ela seja medida. Tá? O que as simulações nos deram? Tá? As simulações, a gente fez esse tipo de medição para vários conjuntos, os mesmos conjuntos de parâmetros que a gente tinha usado lá para as trajetórias, né? Que é a intensidade do campo de actina, que vai forçar o movimento em uma determinada direção, e a quantidade de lamelipode que é formada pela célula. Tá? Então, eu vejo que dependendo dessa relação entre essas quantidades, a célula, aqui no eixo horizontal está a polarização. O que é a polarização? Lembra? A polarização a grosso modo, é o comprimento do vetor. Tá? O comprimento do vetor é entre o núcleo e o centro de massa da célula como um todo, os dois centros de massa. Então, essa distância aqui está sendo medida em raios celulares. É uma normalização que a gente fez para poder colocar os gráficos de uma maneira mais condensada. Tá? Então, isso aqui é meio raio celular. E o raio celular, está escrito aqui em cima, tem
15 pontos de rede. Tá? Bom, então eu vejo aqui que existe polarização que vai aumentando, tá? À medida que aumenta a polarização, a velocidade da célula aumenta. Tá? Mas tem situações em que a célula não se mexe, como essa que está aqui no canto inferior esquerdo. Tá? Eu tenho cada ponto aqui é uma polarização no instante de tempo. Tá? Então, as linhas são as médias dessas nuvens de pontos. Tá? Então, eu tenho aqui, embora eu tenha uma determinada velocidade na célula, ela não está polarizada, ou seja, essa velocidade tem que a célula está movendo, está oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, uma coisa desse tipo, mas ela não quebrou a simetria do lamelipode e não sai do lugar. Tá? Enquanto que nas outras configurações aqui, eu vejo que a célula está se movimentando porque a polarização aumenta. Então, eu tenho maior concentração de lamelipódio de um lado, tá? E eu tenho uma maior velocidade, coincidentemente. Tá? Mas isso não me diz se a célula está seguindo. Eu consigo ver dessa figura aqui, que nesse parâmetro, eu sei, bom, se eu vejo que se a polarização aumenta, a velocidade aumenta. Mas eu ainda não sei se a célula está indo para o lado certo. Tá? Ela pode estar num zigue-zague tremendo e fazendo um movimento browniano em torno de uma determinada posição com uma certa velocidade relativamente alta. Mas eu não sei se ela está persistente. Um outro parâmetro de controle de índice de performance que a gente mediu é o ângulo entre o vetor velocidade média e a direção de polarização, tá? Que é o que está nessa figura aqui. Então, aqui, por exemplo, na situação aquela em que a célula não andava, a gente vê que a distribuição angular, e aqui eu estou medindo o cosseno desse ângulo, né, entre -1 e 1, ou seja, eu tenho que o ângulo vai entre 0 e π na maior parte do tempo, ou seja, a célula não se move, ela está simplesmente mudando a orientação interna dela lá, porque o núcleo e o citoplasma estão se movendo por algum movimento aleatório, mas a célula de fato não está andando, não está indo para lugar nenhum. Enquanto que nessas outras fenótipos, vamos dizer assim, né, eu tenho que rapidamente, à medida que aqui eu vou para o lado direito aqui do painel, rapidamente o ângulo se torna, o cosseno do ângulo vai a 1, que são essas linhas horizontais superiores aqui, significando que o ângulo entre V e π é 0 graus. O que significa, então, que a polarização e a velocidade coincidem, e, ou seja, a célula está andando numa determinada direção. Está num movimento persistente. Tá? Bom, então esses são os dois parâmetros de controle que a gente introduziu. O primeiro, a velocidade em função da polaridade, e segundo, o ângulo da velocidade com a polarização. Tá? Ainda, a gente conseguiu introduzir um terceiro parâmetro de controle, que é o fato de que a gente lembra que a Rita introduziu lá no modelo que a velocidade era mal definida quando ΔT era pequeno, porque ela ficava proporcional à raiz de ΔT, o deslocamento. Né? Isso significava que se d sobre ΔT vai a infinito se ΔT vai a zero. Então a velocidade era mal definida naquela curva verde que subia lá num dos slides da Rita. Agora, se a gente considerar somente a componente da velocidade que é paralela à
polarização, e é esse símbolozinho que está aqui, a gente vê que a velocidade para ΔT pequenos indo a zero não vai a infinito. Ou seja, aquele modelo em que a gente desmancha o movimento no movimento perpendicular e no movimento paralelo, tá? A gente vê que a velocidade paralela fica sempre bem definida. O que não está bem definido no movimento é a velocidade, é a componente perpendicular do movimento, que nunca deixa de ser browniano, difusivo. Tá? E fazendo essa cálculo aqui, fazendo o produto escalar, por exemplo, né? Ou seja, vendo quanto do vetor velocidade está alinhado com o vetor polarização, eu vejo que, mesmo para os menores ΔT possíveis, essa fração continua sendo bem definida, ela não diverge, que ela não sobe para infinito nessa região aqui. E que é de certa forma, uma maneira de mostrar que o modelo aquele original estava bem elaborado. Tá? Bom, então, resumindo, a nossa tentativa de escolher a polarização como representante para deslocamento, né, é possível, né? É possível definir o vetor que una o núcleo o centro de massa do núcleo ao centro de massa do citoplasma, e a gente chama atenção aqui que a gente tentou também fazer um vetor que fosse do núcleo até o centro de massa do lamelipode, lá fora, lá longe. Tá? O problema é que no lamelipode é uma coisa muito volátil, digamos, no sentido que ele está sempre mudando de posição. Isso traz um ruído muito grande para o vetor polarização. Então a gente resolveu e concluiu, com base em simulações, que a escolha melhor é ou escolher a distância entre citoplasma e núcleo, ou entre núcleo e citoplasma mais núcleo. Tá? Isso aí agora é o experimento, né? Na hora de realizar o experimento, eu não sei como é o que seja mais fácil de tornar colorido lá, se é o núcleo, se é só o citoplasma. Bom, aí já fica com vocês a palavra. Tá? Que é o problema que a gente tem agora, fazer os experimentos para ver se a gente consegue propor experimentos para ver se a gente ratifica o que mediu, o que simulou. Tá? A outra coisa é que o fato de que eu tenho um movimento balístico e dois difusivos, né, para intervalos de tempo adequados, né, mostra que a polarização vai ser mensurável nesses intervalos que se encontram no intervalo de tempo balístico. Tá? A outra coisa que a gente observou com aquele diagrama daqueles painéis é que o fenótipo da célula, que na nossa simulação é identificada, é caracterizada pela escolha dos parâmetros da simulação, né, influencia no valor da polarização, como esperado. Tá? E que, por final, essa última figura que eu mostrei, né, que as simulações mostram que eu tenho velocidade bem definida sempre quando eu estiver considerando a componente que é paralela à direção da polarização. Ó. Então tá, com isso eu encerro a minha parte e agora eu mando de volta a bola para a Rita para ela encerrar, dar o final aqui do seminário. Muito obrigado por vocês. Ok. Obrigado, Rita. Passo para você de novo, Rita, a apresentação? Isso. Tá. E como é que eu tenho que compartilhar a tela, né, Alexandre? Sim, vai ter aqui só. Oi, pessoal, ficamos uns segundinhos fora, então a Rita está na mensagem final dela, aqui no slide final dela. Por favor, então, Rita.
Desculpa aí. Então, a minha takeaway message, eu vou repetir, porque eu não sei onde é que caiu, né? Então, primeiro, que as definições de protocolos de medida dependem dos modelos. Né? Não se pode tomar por garantida, né, se tu está fazendo um modelo, sempre é bom testar quão robusta é o protocolo de medida. Depois que a migração de célula única, né, dessas, em cima do substrato, olhando, etc., e se for uma migração mesenquimal, ela segue a equação de Furth modificada e, portanto, ela requer medidas feitas sob medida, seguindo o seu modelo. Eu vou lembrar que não tem nada mais prático que uma boa teoria. Claro que a teoria tem que ser boa, tá? Mas não tem. Ela torna mais rápido os resultados experimentais e economiza um monte de dinheiro se tiver simulação por perto. A simulação são a quarta grande ferramenta para a investigação de fenômenos complexos. Quer dizer, eu tenho que olhar para a natureza, né, ter uma ideia de como é que ela funciona, eu tenho que ter o protocolo de medidas muito robustas, eu tenho que ter um modelo matemático analítico por trás e eu tenho que ter simulações. Isso daí as simulações vêm como uma ajuda importante. E eu vou lembrar que um cientista nunca pode ser um experto, né, em todas essas quatro ferramentas, mas um centro de pesquisa deve. Né? Então, meus parabéns para o Centro de Biotecnologia, que tenta congregar expertises desses quatro campos que eu estou colocando aí. Né? Bom, quais são as perspectivas que a gente tem? Bom, agora a gente está fazendo bioengenharia mesmo. Então, a gente está fazendo quimiotaxi, pedindo alguns experimentos de single cell, com a polarização em quimiotaxis, né? Nós estamos colaborando com alguns experimentais, e nós estamos passando para experimentos com collective migration, né? Aí nós estamos adaptando os modelos, enfim, estamos olhando para os quatro campos, tá? Só para dar uma perspectiva aqui assim, talvez vocês não tenham, mas tem um campo químico que está fazendo ela andar para cá, e agora o campo vai reverter, ela volta para o outro lado, foi só para dizer que isso daqui também já está em andamento. Tá? E com isso, eu agradeço e peço desculpa por ter demorado um pouquinho mais do que a gente pensava. Então, eu paro por aqui. Muito obrigado, Rita. Obrigado pelas apresentações de vocês. Nós temos algumas perguntas, eu vou colocar ela aqui no chat. A primeira delas é, pensando nas fórmulas... Deixa eu só aqui. Pensando nas fórmulas que regem esse modelo, como linhagens celulares de diferentes morfologias poderiam ser adaptadas e comparadas, vamos chamar assim? Bom, a coisa assim, claro que existem muitos diferentes tipos de migração, certo? Tem a migração que é por Blebs, tem a migração que é ameboide, e tem até aquelas que nem a do espermatozoide, etc. A gente nunca fez pesquisa, nunca fez análise de dados dessas outras migrações, então eu não tenho certeza como funcionaria. Qualquer outra migração, ela pode fazer, por exemplo, eu vou pegar aqui essa figura que o Gilberto mostrou, que eu não sei se vocês estão vendo aqui, não estão, porque não, agora não, na verdade não. Tá, peraí se eu posso. Tá, eu não posso compartilhar ainda. Bom, em todo caso o que acontece é o seguinte, praticamente todas elas ou seguiam a equação de Furth, porque não tinham ido em intervalos muito pequenos entre os snapshots, ou, né, elas desviavam da equação de Furth. Então, a coisa primeiro a gente faz o fitting dos dados mentais e depois procura nos dados das simulações quais os parâmetros que caem ali dentro. É o que a gente fez com as simulações do NHE positivo ou não, que cai em cima. Então, olhando para a simulação, a gente faz, olhando para os dados experimentais, a gente pode construir uma célula virtual, cujo movimento, para esse tipo de experimento, é igualzinho ao da célula experimental, tá?
Então eu posso fazer qualquer linhagem celular desde que o movimento dela seja mesenquimal. Tá certo. Aqui tem uma outra pergunta que é do professor Itabajara, né? O movimento da célula é contínuo, né? Mas a observação ela é discreta. Pode ser isso que afeta os dados no extremo menor dos tempos de observação? Não. É uma coisa mais a gente levou algum tempo para entender o que estava acontecendo, tá? Mas é o seguinte, quando tu pega o modelo do Lamelipod, quer dizer, primeiro, o modelo do Langevin, o modelo do Orsen-Uhlenbeck, ele foi proposto para descrever movimentos difusivos, tá? E esses movimentos difusivos seriam de partículas. Então, tu usa eles para, por exemplo, descrever o movimento do elétron quando ele está batendo entre algumas coisas, ele vai ter o livre caminho médio, etc, etc. Bom, ou para descrever o movimento de uma molécula, dentro de uma molécula um pouquinho maior, uma micela, etc. Tá? Mas esses movimentos, diz que tem um intervalo de tempo entre dois choques que eu posso medir. Então, se eu conseguir olhar para esse intervalo de tempo entre dois choques, eu teria um movimento lá de Orsen-Uhlenbeck. Se eu não consigo olhar, vê que a célula não é uma partícula, é uma coisa mole, ela é ativa e ela é extensa. E o lamelipódio, para os tempos que a gente tem acessível ao experimento da gente, nunca acontece que o lamelipódio tem só um tremelico. Ele treme em toda a sua extensão, o que significa que sempre a perturbação que vai dar no centro de massa da célula é uma soma de pequenas perturbações estocásticas. Necessariamente ela vai ser isso dá um movimento difusivo. Não tem como sair daí. Então, é uma questão de não pensar na célula como uma partícula pontual, mas sim pensar na célula como uma partícula mole e sujeita a esse tipo de dinâmica. Então, é mais fundamental do que só olhar o intervalo de tempo, que é contínuo ou não. Não é uma consequência do fato da gente estar fazendo snapshots. Tá? A gente não está te ouvindo, Alexandre. Claro, desculpa. Tem uma outra pergunta que foi feita também por uma aluna, pela Elisa. Ela pergunta assim, a esses modelos, nesses modelos a inclusão de outros parâmetros que afetariam a mobilidade, como a influência de fatores quimiostáticos ou estrutura da matriz sobre a qual as células se movimentam? Sim, isso é porque, a gente não teve tempo de explicar todos os detalhes do modelo de simulação, tá? Mas no modelo de simulação, existem algumas coisas que dizem quanto a célula se prende no substrato. Mas nós não incluímos o problema dos focos de adesão serem discretos e não estar em todo o substrato. Nós ainda não tivemos esse problema. Né? Nosso modelo, agora eu vou pegar a lâmina de Otan, né? Ainda essa complicação não foi necessária. Quanto a quemotaxis, foi o filmezinho que eu apresentei no final. Sim, e a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente está bem feliz, é o trabalho de um aluno, do Pedro Del Castel, que não é que tem um campo que puxa, como por exemplo o campo elétrico exerce uma força sobre a partícula e puxa uma carga, né, para um certo lado. O que o campo químico faz, o gradiente de campo químico faz no nosso modelo de simulação é tornar favorecer que a criação do lamelipódio se dê mais do lado do gradiente. Isso significa que primeiro a célula sente o gradiente, depois ela cria lamelipódio na direção do gradiente, e porque ela criou o lamelipódio vai puxá-la para aquele lado. Isso é importante, porque um dos que se observa em quemotaxis é que a velocidade da célula não altera por causa do campo. O que altera é a direção da velocidade.
né? Ou seja, para que lado o lamelipódio se gruda. A dinâmica do lamelipódio continua sendo a mesma. Então, a velocidade que ele imprime na célula é praticamente a mesma. É esse o ponto. Tá bem. Eu acho que, deixa eu dar uma olhada se o pessoal retornou no YouTube agora, já há algum tempinho, né? Lógico, mas ver se tem mais alguma pergunta. Em princípio, não temos mais perguntas para o momento. Gostaria de agradecer. Sim, tá tudo. O Ita escreveu, né? Tá tudo ok no YouTube, sim. E agradecer a vocês mais uma vez pela disponibilidade de nos apresentar aqui essa interessante tentativa, ou na verdade sucesso agora, na verdade, de descrição de um movimento celular, né? Baseado numa equação antiga que foi então adaptada e agora com as simulações, então, com novos parâmetros incluídos aí. De verdade, muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado, Nossa, que agradecemos a oportunidade. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês aí. Então, tenham um bom fim de semana a todos e fiquem bem. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Tá bom, Tchau, tchau. Tchau, tchau.